em 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Segunda Coríntios 12, do 7 ao 10. Vamos ler? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus. Hoje, a ideia de pregar sobre isso veio de uma boa conversa com um irmão hoje, pela parte da manhã, onde eu também falei muito sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas lutas, e acabou que aquilo despertou em mim, a conversa foi tão boa que eu falei: oh Deus, vamos falar sobre isso de noite, na igreja? Esse texto aqui, Paulo está combatendo os falsos apóstolos, ou os super apóstolos. 2 Coríntios, Paulo prega na igreja, estabelece a igreja, e vai viajar. Quando ele volta, existem outros apóstolos, falsos apóstolos, que ele dá o nome de super apóstolos pregando. E as pessoas começam a achar ele como um pregador ruim, e aqueles homens eloquentes, sábios ao olhar do mundo, e as pessoas agora começam a dar mais ouvidos para esse homem do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele agora combatendo esse falso evangelho e esses falsos apóstolos, ele começa a falar de duas situações. Primeiro, uma boa demais, depois uma ruim demais. Do 1 ao 6, o que o apóstolo Paulo fala? Que foi ao terceiro céu. Conheço um homem que no corpo, fora não sei, ele falando dele mesmo, e fala que subiu ao paraíso e viu coisas maravilhosas. Mas aí, quando ele termina o último versículo 6, que ele começa o 7, é o texto que nós lemos. E ele agora começa a contar de uma luta sua, um espinho na carne, que ele pede a Deus, Deus não tira, e Deus fala assim, não. E Deus não tira o espinho na carne dele, e fala que a graça dele é suficiente. E Paulo diz agora: eu vou me alegrar nisso, eu me alegro nas fraquezas. Obrigado. Eu me alegro. Então, o apóstolo Paulo, para ele combater homens que se achavam demais, ele não fala assim, eu sou top demais. Ele fala assim, cara, eu vivo coisas extraordinárias, mas eu também vivo lutas, fraquezas. Ele mostra os dois lados da coisa. Fala, cara, eu já vivi coisas maravilhosas, mas eu vivo coisas ruins também. O apóstolo Paulo tenta combater super homens com a humanidade dele, normal. Ele fala assim, vocês acham que eu vou ficar debatendo, falando que eu sou top demais? Não, e aqui, eu sou normal. Eu vivo coisas extraordinárias, mas vivo lutas. E é um contraste da nossa vida, entre lutas, entre momentos bons e lutas. Sim ou não? Sim. E as maiores batalhas que nós vivemos são batalhas, muitas das vezes, na alma. Batalha, muitas das vezes, são fraquezas que, muitas das vezes, as pessoas não sabem que você vive. São lutas e fraquezas que você não sabe. De repente, você olha para mim, você fala assim, não, um homem pleno. Não. De repente eu olho para você e tenho a mesma percepção, e uma percepção equivocada da minha parte. E assim a gente olha um para o outro, e Satanás fica fazendo esse jogo. Que a gente olhe um para o outro e tente ver um no outro uma pessoa, um homem, uma mulher, perfeito, que não passa lutas, sendo que na maioria das vezes, sempre, nós somos igual ao apóstolo Paulo. Temos uns momentos assim de ver coisas maravilhosas, extraordinárias, sentir Deus, participar de uma igreja, sentir a presença de Deus, ter comunhão com o Senhor, mas tem hora que a gente vive umas lutas também que só Jesus. E é essas batalhas que eu queria falar hoje com a igreja, sobre fraquezas, sobre as nossas fraquezas, porque temos dificuldades de lidar com nossas fraquezas. Na verdade, desde o Éden, o homem não quer reconhecer as suas fraquezas. Como Adão
transferiu a culpa, nós hoje transfere. A gente quer olhar para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades, para os nossos complexos de inferioridades, para os nossos sentimentos de incapacidade e queremos transferir. Não, foi culpa do meu pai, eu não recebi um amor de pai. Não, foi culpa da sociedade, porque eu não tive oportunidade. Eu nasci negro, eu nasci pobre, então eu não tive oportunidade do que o branco teve oportunidade. Aí começam esses discursos ideológicos para tentar explicar uma fraqueza nossa, que a própria Bíblia diz, cara, todo mundo tem. O apóstolo Paulo tem. Gente, vocês têm noção quem é o apóstolo Paulo? Eu não sei como você olha para a Bíblia, como você olha para os apóstolos, mas eu, Elvis, não me sinto digno de carregar nem a capa, nem sentar no lado de um dos apóstolos. Que isso, pastor? É todo mundo igual. Em dignidade, sim. Mas esses homens enfrentaram coisas que nós não estamos dispostos a enfrentar. Esses homens tiveram uma comunhão com Deus que nós não estamos dispostos, muitas das vezes, a nos entregar, a entregar até a nossa própria vida para ter esse nível de intimidade com Deus. E a Bíblia descreve a cidade santa, e a cidade santa tem 12 colunas, 12 apóstolos. Cada um dos nomes dele está escrito nas colunas da cidade santa. Por que o meu Elvis não está lá? Vamos lá reivindicar com Deus? Para colocar o meu nome? Numa das colunas da cidade santa? Então eu acho esses homens de verdade extraordinários. As roupas de Paulo curava. Deus revelou boa parte do Novo Testamento, da Nova Aliança, a esse homem. E esse homem, desse calibre espiritual, diz, eu sou fraco. Esse homem diz, eu sou fraco. Então está vendo a dificuldade que nós temos de lidar em um mundo onde todos tentam ser melhor em tudo, gente. Buscam sempre o êxito em tudo, onde o advento das redes sociais, somado à dissimulação das pessoas nos dias de hoje, estão querendo cada vez mais uns demonstrar para os outros, nós demonstrarmos uns para os outros. Essa é a tendência desse mundo, que somos sempre melhores em tudo e bons em tudo. E isso é cansativo, isso é chato, isso traz um peso para a nossa vida, isso traz um cansaço, isso deixa a vida sem graça. Isso deixa a vida sem graça. O legal da vida é saber que eu não tenho tudo, e o que falta em mim está em você. O legal da vida é saber que realmente eu tenho as minhas fraquezas. Lógico que a gente não pode cair no abismo de dizer que eu não presto para nada, eu não sou nada e tal, mas o legal da vida é diante de Deus, é olhar e falar assim, realmente, eu sou fraco nessa parte. Eu sou fraco nessa parte. Isso tem levado muitas pessoas, como eu disse, a uma vida cansada. Mas Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansado. E eu estou cansado, irmão, não sei eu sei. Eu estou cansado de olhar para dentro de mim e ter que ficar lutando contra mim mesmo. Não, Elcio, você é bom. Você é bom. E no final, eu percebo que eu não sou. E isso é chato. E eu não preciso ser, o Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou para ser top, o Senhor não te chamou para ser perfeito, o Senhor não te chamou para ser o mais legal, o mais topzera de tudo. Você é assim e Deus te ama desse jeitinho que você é, do seu jeito, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, porque um homem, um dos maiores homens que já andou nessa terra, depois de Jesus, o evangelismo na terra caminhou através do apóstolo Paulo, e um homem desse calibre diz, eu não tenho problema, mesmo que vocês acham legal esses super apóstolos aí, eu não tenho problema de dizer, eu tenho uns problemas aqui, eu vou contar para vocês. Tenho um espinho na carne, e eu roguei 3 vezes e Deus não tirou. Vocês acreditam, galera? Eu fico imaginando as pessoas lendo, o choque de realidade para as pessoas de Corinto lendo, falando assim, e eu achando que Paulo ia tipo gladiar com os outros apóstolos, dizendo que ele era top, dizendo que ele era isso, e Paulo falou, não, eu não quero dizer que eu sou top. Em Coríntios 1, quando a igreja estava dividida entre Apolo e Paulo não chegou tentando dar carteirada de apóstolo dos gentios, o maior dos apóstolos. Ele falou assim, gente, nem eu, nem Apolo. Um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é Deus, não é nenhum dos dois. Paulo não ficou falando assim, eu vou mostrar para vocês quem que manda nessa parada. É quando o gato sai, os ratos passeiam. Um pouquinho que eu viajei, quando eu voltei, vocês já estavam assim, não. O cara falando, gente, relaxa, calma, todo mundo dentro do mesmo contexto. Mas aí a gente faz uma pergunta.
mas eu sou fraco mesmo. Aonde que a Bíblia diz que eu sou fraco? Aonde que eu entendo isso na Bíblia? Através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Romanos 1,17. No Evangelho, presta atenção, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Que justiça? A obra de justificação de Cristo Jesus. A obra da cruz. E o que quer dizer a obra da cruz? Um homem morreu por pecadores, sem merecer. Na cruz é exposta a minha e a sua fraqueza, porque teve que vir um justo pagar por nós, por você, injusto. Aqui no Evangelho eu já começo a descobrir como é que eu sou. É um justo morrendo por injustos. Paulo diz ainda, no mesmo livro: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Na lei, na palavra de Deus. A palavra de Deus expôs as minhas nudez. A palavra de Deus me faz entender quão caído, quão miserável eu sou. Sim, esse é o Evangelho que mostra que eu preciso de salvação. Todas as áreas da minha vida foram corrompidas. Então é natural, irmão. Quando a gente está exposto à palavra de Deus, quando o Evangelho é exposto, qual é a primeira função que o Evangelho faz? Que a gente compreenda quem nós somos. Pecadores. E o que o pecado fez com nós? Nos limitou. Você é limitado. Presta atenção. Você não é top, nem eu. Nós somos limitados. Porque o pecado pôs um limite em nós. Nós não conseguimos avançar. Nós queríamos ser melhor. Em alguma área, mas a gente não consegue. Porque o pecado tornou nós limitados. Nós somos limitados através do pecado. A palavra de Deus diz isso. A justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aonde que Paulo entendeu que ele era pecador? No Evangelho. A lei nos faz entender que não há esperança em mim. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim: não, ferrou. Aquilo que eu desconfiava de mim, a Bíblia fala que realmente eu sou. Eu fui na Bíblia para tentar ver se a Bíblia falava que eu era top, que eu era lindo, que não sei o que, mas não, falou pior. Aí ela pisou assim e rodou ainda no pescoço, assim, sabe? Já viu aquele filme? O cara pisa no pescoço para acabar de matar, ele vira assim. A Bíblia fez isso comigo. Essa é a diferença do Evangelho verdadeiro e genuíno para os outros evangelhos. O Evangelho de verdade expõe quem não somos de verdade. E o apóstolo Paulo não tinha problema com isso. Engraçado que os crentes de hoje têm. O apóstolo dos gentios não tinha problema com isso. Ele contava as paradas dele, falava: rapaz, tem um espinho na carne aqui. Para que o apóstolo Paulo foi dizer isso, gente? A parada íntima dele com Deus, para quê? Ele queria revelar a humanidade dele e não querer colocar o cristianismo como um grupo de gente muito top. Pelo contrário, somos fracos, somos limitados, e o Senhor nos ama e nos quer desse jeito. Porque se uma vez você se achar muito top das tantas, sabe o que Deus vai fazer com você? Então segue sua vida, você é muito bom, mas você não tem fraqueza, para quê? Para que você me quer na sua vida? Você não tem lacunas a ser preenchidas, você não tem nada a ser transformado dentro de você, você é top, você não olha para dentro de si, não considera suas fraquezas, você se acha muito bom, então segue sua vida, sem mim. Gente, a igreja é como caverna de Adulão. Quem já leu 1 Samuel 22, Davi fugindo de Saul, ele vai para a caverna de Adulão. Lá a família dele vai encontrar com ele, e lá que ele começa a formar o seu primeiro exército. Sabe qual é o primeiro exército de Davi? Vai os endividados, os descontentes, os enfermos, só gente ruim, só gente em estado assim, muito ruim, vai lá para a caverna de Adulão. Agora, da caverna de Adulão saem os valentes de Davi, homens que matavam 800 soldados inimigos, com apenas uma espada, ao ponto de, ao final da guerra, a espada está grudada na mão dele. E assim a gente começa a entender que esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho começa com o quê? A exposição de quem eu sou.
para depois eu entender que eu preciso de um Salvador. Para depois eu entender, para depois eu gritar socorro para Jesus, falar assim, Senhor, me ajuda. Agora, se você não entender que você é fraco, você vai estar aqui, sabe por qual motivos? Por causa, de repente, de um boleto que está atrasado, ou de repente porque as brigas começou em casa, e de repente você acha que precisa de Jesus, porque a vida não está tão legal como você queria. De repente porque você está passando lutas no casamento, e eu não estou dizendo que isso é coisa simples, que não deva orar e nem buscar por isso, mas no final das contas, você é um homem ou uma mulher fraco, frágil e cheio de coisas para consertar, e precisa de Jesus mais do que para resolver pagar boleto na nossa vida. Quantos estão entendendo? Amém. Não adianta métodos, gente. Para nossa transformação, preste atenção, não adianta métodos. Não adianta ninguém virar para você e falar assim, faz isso, faz aquilo, 5 passos para ter uma vida vitoriosa, 10 passos. Você sabe os 10 passos, mas você não consegue. Porque você é fraco, como eu. Eu sei que eu preciso parar de tomar refrigerante. Eu sei que eu preciso parar de comer gordura, de carne. Robinho me ensinou. Más companhias corrompem os bons costumes. Hoje eu sou apaixonado. Não comia, Robinho me ensinou. Hoje eu estou começando a ser um desesperado por café, tem que parar. Eu sei que tem que parar. Eu consigo parar? Não consigo, tem hora que a gente sabe das coisas. Mas a gente não consegue, métodos não adianta. Métodos não adianta, métodos não adianta. A gente precisa da intervenção do céu na nossa vida. Métodos não adianta. E muitas das vezes a gente vê pastores cedendo a filosofias, a técnicas de coaching, faz de tudo para tentar dizer que você é forte, para tentar dizer que você é super legal, é poderosa, vocês são fortes, nós somos homens, nós não somos, gente. Cassiano errou naquela música. Acredite, é hora de vencer, essa força vem completa. Dentro de você. Vem de dentro aonde, moça? Vem de dentro, não. O apóstolo Paulo, imagina o apóstolo Paulo cantando isso. O espinho na carne, o apóstolo Paulo. Acredita, Paulo. Ele no espelho assim, é hora de vencer. Tipo no ouvido assim, essa força vem de dentro de você. O apóstolo Paulo falou assim, eu clamei, eu roguei, eu supliquei a Deus. Diante de Deus, diante do Evangelho do Senhor, as nossas mazelas, a nossa condição é revelada. Quem lembra quando Jesus estava chamando seus primeiros discípulos? Eles pescaram a noite toda e não conseguiram pescar. Jesus chega à beira da praia e fala assim, lance a rede onde as águas são mais profundas. Um homem profissional no que fazia, virou e falou assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sobre tua palavra lançarei. E ele lança as redes e traz tamanha quantidade de peixe que o barco começa a afundar. Pedro olha para o Senhor, diante da revelação do Cristo, diante do Messias, ele fala assim, Senhor, afasta de mim que sou um homem pecador. É isso que deveria acontecer conosco. Não tentar olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu sou top. Imagina Pedro falar assim, Jesus, só encontrou o cara certo, porque nós dois agora vai ser tipo, sabe, tipo dupla de ataque, tipo Jô e Tardelli. Nossa, olha os cruzeirenses, Ulisses. Sentiu inveja, não sentiu, Ulisses? Mas Deus vai dar a vitória para vocês, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos comprar bastante arroz e açúcar lá, para vocês conseguirem pagar as contas lá. Em nome de Jesus. Só a lei de Deus me mostra como eu sou fraco e debilitado. Só a lei de Deus consegue revelar para mim o quão, muitas das vezes, um marido bom que eu não sou, um pai bom que eu não sou. Porque essa é a diferença do ímpio e do justo. O ímpio olha para a vida e olha para o mundo e fala assim, não, eu estou beleza, não está da hora, não estou fazendo nada de errado. Agora o crente, diante da exposição da palavra de Deus, fala assim, vixe, ferrou, eu preciso melhorar como pai. É só a palavra de Deus que traz essa consciência. Você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso melhorar.
Jesus, quando a gente olha para a Bíblia, que a gente entende que o Senhor nos chama para um sacerdócio, e a gente entende o contexto do sacerdócio, fala assim, meu Deus do céu, me mata, porque eu estou longe de viver isso aqui ainda. Só a palavra de Deus faz isso. Mas existe um outro lado da história. Como Deus permitiu o espinho na carne de Paulo, Deus também permite que sejamos fracos em algumas áreas. Deus permite. Amém? Paulo orou por tantas pessoas, irmãos. Paulo orou por muita gente. Paulo curou muita gente. Mas Deus não deu tudo para Paulo, faltava algo. Ou seja, se Paulo tivesse tudo, o próprio texto que nós lemos agora, já voltando para o texto, Paulo poderia dizer, não, eu não preciso. Mas Paulo diz, para que eu não me exaltasse. O texto diz, Paulo falou assim, o espinho foi para que eu não me exaltasse. Paulo trabalhava com a possibilidade, dentro de si, que de alguma forma ele poderia se sentir o cara. Paulo falou assim, Deus faz as coisas certinho, cara. Porque esse espinho é para que eu não me exaltasse. De repente, a sua fraqueza vai de encontro à mesma situação. Para que você não se exalte. Já pensou, irmão, que todas as lacunas que você tem dentro de você, vamos falar aqui, de repente timidez, uma coisa nos dias de hoje, que é muito celebrado pela nossa sociedade moderna de hoje, é a irreverência. O homem moderno, ele gosta de irreverência. Pessoas que riem, sorriem, pessoas mais contidas, muitas das vezes não têm tanto destaque social, digamos assim. Pessoas mais tímidas, contidas. De repente, você almejaria, você gostaria de ter, você gostaria dessa timidez, esse complexo de inferioridade. Eu não sei qual é o seu espinho, mas de repente você não queria ter ele. Você já pensou se você não tivesse esse problema que você tem, que Deus está te tratando há muito tempo, de repente você não seria uma pessoa mais? Vocês mulheres, de repente vocês não tivessem o corpo que vocês pediram para Deus, bobear, vocês nem aqui estavam. De repente, se vocês, homens, se vocês tivessem o tanto de dinheiro que vocês gostariam de ter, de repente vocês não estariam aqui. É o espinho de cada um. Paulo trabalhou com essa possibilidade, para que eu não me exaltasse, ou outras versões, para que eu não me ensoberbecesse. Mas a gente faz um de coitadinho e fala assim, não, eu queria, e Deus está falando assim, não. Eu falei não para o meu apóstolo, não vou falar não para vocês. Temos que ser, através disso, o que o Senhor quer nos ensinar? A ser dependentes dEle. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos falar sobre ser dependente de Deus. Conversa boa que eu tive hoje, viu? Que eu não fazia a mínima ideia de pregar. Jesus me ajudou hoje. Eu chegar aqui hoje, hein, Narizinho? Eu chegar hoje aqui, igreja. Lucas 18, 15 ao 17. Diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que os tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a minhas crianças e não as impeças, pois, agora aqui que está, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você sabe o que está em jogo aqui? É dependência. Jesus está falando assim, quem não for dependente de Deus como uma criança, é dependente do Pai. Aqui não está falando sobre inocência de criança, não. Ah, não, a criança, a gente tem que ser inocente como uma criança. Quem tem filho sabe, criança é inocente não. Criança é inocente não. Sabe o que o Paul Washer diz? Você pode concordar ou não, o nível que você olha para a sua criança. Crianças são egoístas. Crianças, ela quer para elas. O Paul Washer diz isso, que se uma criança de 3 anos pedir um relógio, esse relógio está no meu braço, e eu não der para ela, ela só não pega o meu braço, quebra ele, toma ele de mim, porque ela não consegue. Porque a criança é egoísta. Então não tem negócio de inocência em criança. Davi diz que nasceu, é pecador desde o ventre da mãe dele. Não tem anjinho. Anjinho é coisa de igreja católica. Pelo Felipe e Luísa, pelo menos, não. Aí eu não sei os seus. Felipe e Luísa, longe de ser anjo. Longe de ser anjo.
Aqui está falando sobre dependência de Deus, sobre nós aceitarmos o reino de Deus e nos relacionar com Deus com total dependência. Como é uma criança para com os pais, gente? Dependente. Como é uma criança para com o pai? Ele é totalmente aberto. Se ele está com medo, ele diz para o pai: eu estou com medo. Se ele você pode avisar ele 1000 vezes, ele cai e machuca, ele chega diante de você e pede ajuda, mesmo depois de você ter avisado ele, mais de 1000 vezes. Ele se expõe totalmente, ele é totalmente dependente, ele não fica, se você deixar ele dentro de casa, e uma criança, tem uma certa idade, deixar ele dentro de casa e buscar um pão, quando você voltar, ele está em prantos, porque ele não consegue ficar sem você 1 minuto sequer. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre ser dependente de Cristo e não ser top. Ele está falando sobre ser dependente do Pai e não ser topzera, quer ser bom em tudo. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Rogar, gente. Há um texto em Filipenses que abre a nossa mente contra isso. Diz a favor disso: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica. 2 coisas. Rogar aqui é suplicar. Paulo suplicou insistentemente, com voz alta, em prantos, gritando, suplicando, rogando, pedindo pelos céus que tirasse o espinho dele. Mas Deus não fez. Ou seja, existem fraquezas em você, que provavelmente você vai ter que lutar com isso o resto da vida. Vai ter coisas em nós, hoje eu conversando sobre fraquezas, e eu contei da minha época sobre pornografia. E, gente, é porque assim, não é revista Playboy, é um nível mais profundo que eu me relacionei jovem com pornografia, até Deus me libertar. Foi coisa profunda, não foi coisa boba. E eu falava com Deus assim, ó, Jesus, está tudo aqui, ó, está tudo dentro da minha mente. Eu lembro hoje aqui agora, aqui, eu posso fazer um esforço aqui e lembrar de todas as cenas que eu vi, de todas as cenas de nudez, homens e mulheres, está tudo aqui. Desde jovem eu lembro de tudo, mas eu falava com Jesus assim: se o Senhor não entrar na minha cabeça e tipo assim, apagar mesmo, excluir para a lixeira e ir lá esvaziar a lixeira, nunca que eu vou ser curado disso, porque assim, desperta, porque está aqui dentro, Sabe o que o Senhor fez? Ele nunca apagou nem meia cena, Ele nunca deletou nada, está tudo aqui, Aí você fala assim: mas e aí, o que você faz? É na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em mim. O poder de Cristo se repousa em mim, é na minha fraqueza. Quando eu falo assim: Jesus, eu estou lembrando, Senhor, mas hoje essas coisas não têm mais o controle sobre mim, porque é justamente, ou seja, vai ter problema na nossa vida que a gente sempre vai ter que lidar. Quem é explosivo? Vai ser explosivo o resto da vida. Ele vai ser explosivo o resto da vida. A diferença é que, na hora que ele vai para virar Hulk, ele fala assim: não. Mas o desejo está de esganar, de matar. O desejo está de fazer atrocidades. Mas ele fala assim: não. Ele não vai mudar o traço da personalidade. É isso que o Senhor quer trabalhar com nós, nas nossas fraquezas. Não é fazer com que a gente viva um sonso. Você que é nervoso, explosivo, você que é agitado, sanguíneo, o Senhor não quer fazer de você, de repente, te dar umas doses de Rivotril e você fica meio bobo assim. Isso não é cura de Deus. Você ainda é o que é, mas agora você tem o Espírito Santo dentro de você e você consegue controlar aquilo. Isso que é o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida. Na nossa fraqueza, Deus vir e falar assim: não, você pode ficar explosivo, mas se você vai ver como eu estando com você, como é que as coisas mudam. A gente pode ser preguiçoso, e a gente pode levantar durante 45 anos de trabalho, contribuindo para o INSS, todos os dias com não vontade de trabalhar, com preguiça de trabalhar, mas o Senhor, por algum motivo, nos dá uma força, e a gente vai trabalhar. E a gente vai. É assim. Eu sei que você está se identificando nesse exemplo. Eu sei que você está se vendo aí. Eu sei que Deus está falando com você. Mais uma vez, cada um tem o seu espinho, gente. O apóstolo Paulo fez uma oração legítima. Uma oração dele não estava errada. Ele pediu, mas Deus falou: não. Não.
Deus falou não. Porque no final das contas, nós precisamos não de ser fortes, nós precisamos de um milagre na nossa vida. Preste atenção, você não precisa ter a personalidade mais forte, mais top, você não precisa ser o administrador das coisas melhores, o bom pregador, o bom cantor, o bom que se relaciona, o bom naquilo, rico, pobre. Você não precisa ser top, você precisa de um milagre, uma intervenção de Deus na sua vida. É isso que você precisa, e é isso que o apóstolo Paulo diz no final do capítulo 7 de Romanos. Ele diz assim: quem poderá me livrar do corpo da morte? Quem poderá resolver agora esse problema? Graças a Deus por Jesus Cristo. Depois de toda a constatação dele, ele dizer assim: o trem está ruim mesmo para o meu lado, e tal, mas agora, quem poderá me livrar? Ele não diz o quê, ele diz quem. Deu para entender? Ele não falou assim: quais são os métodos agora? 5 passos, acordar às 5h49 da manhã, investir em Bitcoin, o que eu vou fazer? Não, ele falou assim: quem poderá me livrar? Quem poderá me livrar? É uma pessoa que pode transformar e mudar a nossa vida, não é algo, é uma pessoa. Não é algo, ele diz assim, não tem método. Ele olhou e falou assim: não tem nenhum método nesse mundo que pode me ajudar a superar essa minha limitação que tem dentro de mim. As minhas fraquezas, nada pode, só alguém pode. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão, que eu estou aqui hoje para falar que você não é top igual você gostaria de ser, mas graças a Deus por Jesus Cristo na sua vida. Graças a Deus pelo Senhor que nos conduz e faz nós muitas das vezes estar de pé, como não era nem para nós estar vivos, e a gente está de pé aqui. Graças a Deus pelo Senhor. Um Deus que não tem problema com as nossas fraquezas, pois elas glorificam o nome dEle. Agora nós vamos para o finalzinho da palavra. É nas fraquezas. Deus gosta de gente fraca. Deus não gosta de gente sábio. Deus não gosta de gente top, é nas fraquezas. No versículo 9 ele diz assim: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabia que Tiago, irmão de Jesus, na sua carta diz a mesma coisa? Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria de passarem por diversas provações. É a mesma coisa. As provações vão produzir coisas que glorificam a Deus. Na verdade, irmãos, os momentos de quebrantamento, intimidade e comunhão com o Senhor não foi em dias de festas que você estava se achando o top, o bonitão, o lindão, a lindona, a mais bonita da festa. Foi naqueles dias de choro que Deus mudou e transformou sua vida. Foi em dias como esse que o Senhor transformou e mudou sua alegria. É um momento de quebrantamento, intimidade, comunhão com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Uma vez que o Senhor revelou assim: Paulo, seja fraco, que é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Paulo fala assim: então agora eu vou ficar alegre quando eu estiver fraco. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para o quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Tem um poder do céu, tem uma capacitação do céu só para os fracos, só para a gente que ama o Senhor Jesus e sabe que é limitado. Tem um poder do céu para isso. Fora isso, é sabedoria humana aqui da terra, aqui, ó, que não produz nada, sabedoria humana. Aí você pode escolher, chegar diante de Deus e falar assim: realmente, eu sou muito fraco, Senhor, e o Senhor te cobrir de graça e poder. Ou você pode ficar tentando arrumar esses recursos da terra aqui, tentando buscar sabedoria humana, vivendo uma vida superficial aqui, achando que se você ganhar um pouco mais, 1.000, 2.000 a mais, você vai ser feliz, você vai ser top, ou que você fizer isso ou aquilo, se você pregar um pouco melhor, o dia que você conseguir pregar, que você superar a timidez, você vai ser top. Que superar o quê só? Você sempre vai ser tímido, mas de uma forma sobrenatural. Quando Deus te der a oportunidade de você estar aqui, vai sair uma força de dentro de você, você vai falar assim: oi? O que é isso? Estou possuído pelo Espírito Santo de Deus. E é assim. Ou seja, a consciência da fraqueza que te dá força. Ou seja, irmão, seria um crime. Seria um crime eu vir aqui te dizer: você é muito top, acredite, é hora de vencer. Essa força que vem de dentro de você. Você está entendendo? Seria um crime
seria um crime. Joga a toalha, só. Descansa em Deus, joga a toalha. Ô irmão, eu tenho tantas complexidades comigo, eu tenho tanta dúvida dentro do meu coração. Eu me sinto tão incapaz para fazer as coisas, eu estou ali orando ali. Falei, Senhor, eu fiz um sermão que eu mesmo, às vezes, bobear, eu vou me embolar ali, eu não entendo o que eu vou falar. De tão incapaz que eu sou, de tão assim, limitado que eu sou. Mas vem Jesus comigo. Vem comigo, Senhor, mais uma vez, vem comigo, vamos lá. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Oh, aleluia. Oh, gente, isso descansa a gente, sim ou não? Ai, é tão bom saber que eu não preciso mais agora ficar andando assim, tipo querendo me mostrar para os outros. Eu não preciso mais, na hora que as pessoas chegam perto de mim e falam alguma coisa, eu preciso demonstrar alguma coisa. Na hora que as pessoas chegam perto de mim para perguntar um negócio da Bíblia, eu posso falar assim, não sei. É bom demais. Eu não preciso ser top para nada, não. A pessoa vai perguntar, pastor, você faz isso? Não, eu não sei nada. Eu estou longe, eu não sei como fazer. Eu não sei porque eu sou fraco. Pastor, como é que o senhor consegue ter um casamento, tem 14 anos, está deixando? Eu não sei, porque eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou de ter uma família. Eu não sou capaz. Meus irmãos, no último dia 26 nós tivemos um encontro de casais. E foi uma semana perturbadora para mim. Porque assim, eu sou da geração dos anos 80, eu nasci nos anos 80. Quem nasceu nos anos 80 é um pouco mais casca grossa. Isso não quer dizer que é melhor do que ninguém, mas a nossa criação, a nossa geração nos deixou um pouco mais casca grossa com outras coisas do mundo. Bullying, nós não ligamos muito para bullying. Quem nasceu em 1980 não liga para bullying não. Cabeça grávida. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, meu filho, sua cabeça, meu filho, é grande, porque a da sua família é grande, seus tios têm a cabeça grande. É isso, é uma constatação da realidade. Minha mãe nunca falou assim, meu filho, sua cabeça é igual a de todo mundo. Minha mãe nunca disse isso. Então nós fomos criados nesse contexto. Mas nesse último dia 26, 5 dias antes do encontro de casais, cara, eu fui, toda essa minha armadura emocional caiu por terra e eu tive uma crise de ansiedade, porque a sensação de incapacidade de pregar para casais. Falei, Jesus, o dinheiro aplicado, o dinheiro investido das pessoas, tempo, logística, todo mundo deixando filho, casais estão vindo de longe, casais que a viagem durou 6 horas da cidade deles até lá na Serra do Cipó. E eu falei assim, não pode chegar lá, deixará pai e mãe, uniciar e tornarão uma só carne, viu irmãos? Falei, não Deus, dá um negócio do céu para nós diferente aqui, senhor, ajuda nós aqui. E Deus me surpreendeu muito. Eu tive uma conversa com um rapaz, depois do encontro de casais, que me ajudou muito. Eu falei assim, Deus, verdadeiramente, eu não sou capaz. O Senhor na hora pega e faz. O Senhor fez, a glória do Senhor. Você pode ficar de pé, para a gente poder orar? O Senhor quer, irmãos, o Senhor quer que você glorifique o nome dEle, através da sua incapacidade. O Senhor quer olhar para você e falar assim, como? Aquela menina tímida, aquele rapaz tímido, como ele conseguiu fazer? Só pode ter sido o Senhor. Porque se não ao contrário disso, as pessoas vão olhar e falar assim, poxa vida, mas ele realmente é uma pessoa capacitada nessa área, realmente estudou, realmente se preparou para essa função que ele está fazendo, lógico que ele deveria estar ali. Não é isso que Deus quer para nós, nem isso que Deus quer para os seus filhos. Deus quer que as pessoas olhem para nós e falem assim, você tem família? Eu encontrei com a merendeira da escola. É merendeira que fala? Como é que dá o nome? A moça que trabalha. Cantineira? Lá na Bahia, merendeira. A cantineira da minha escola, quando eu estudei a 8ª série, a 7ª série. Um dia eu cheguei na casa dela para poder fazer uma entrega.
Ela abriu a porta, ela falou assim: Elvis? Falei: sou eu mesmo, tudo bem com a senhora? Só lembra de mim? Ela falou: como não lembrar de você, meu filho? Ainda citou o nome mais 3 companheiros: você, Fabrício, o Valberg e o Fabiano. Vocês casaram? Falei: casamos. Ela falou: você casou? Falei: uai, casei, tem 2 filhos. Você tem filho, Elvis? Falei: gêmeos ainda, 2. Ela falou: meu filho, eu nunca acreditei que você poderia, assim, ser normal. Eu nunca achei que você ia ser normal. Ou seja, as pessoas têm que olhar para a gente, ter esse choque de realidade, olhar e falar assim: você, Saulo de Tarso, você é um apóstolo? Ananias falou: Senhor, ele persegue a igreja, ele vai vir aqui em casa. O Senhor falou: ele vai ser instrumento nas minhas mãos, e vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Saulo, que perseguia a igreja? Deixa as pessoas fazerem a mesma coisa que você. Olhar para você e dizer a mesma coisa. Para de ficar tentando mostrar capacidade, demonstração de poder. Deixa as pessoas olhar para você e falar assim: você não, nunca, só pode ser Deus. Você chegou onde chegou, só pode ser Deus. Eu te conheci. Você não tem capacidade nenhuma. Você é um maluco, você é uma maluca. Vocês não têm capacidade. E eu quero encerrar antes de orar lendo um versículo de Jeremias 9, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Se tivermos de gloriar, é gloriar nele. Se existe uma coisa boa em nós, é nele. Se há alguma coisa que produzimos nele frutos, é porque ele plantou, é porque ele regou, é porque ele podou para que dessemos mais frutos, não pela nossa incapacidade. Joga a toalha, vai na contramão do mundo. Quando você estiver num lugar e todo mundo dizer assim: ai, que eu sou, você diga assim: eu não sou nada. Eu não sou nada, tudo que há em mim foi o meu Senhor que me deu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que me trouxe até aqui, foi o Senhor que me capacitou. Eu não tenho capacidade, eu tenho preguiça para ler a Bíblia, eu tenho preguiça para ler livro, eu morro de preguiça, eu morro de timidez, mas de alguma forma o Senhor me revela realidades espirituais dentro da palavra, que eu chego lá, eu sou usado, eu falo, e a vida das pessoas é transformada. É assim que a gente precisa viver, não igual esses idiotas aí. Não, é que dentro de você tem algo, é preciso ativar dentro de você, ativar nada, ativar o capeta, o inferno. É preciso a gente se curvar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Aleluia, Deus, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Deus, entregamos ao Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, todo o nosso desespero de querer ser melhor por nós mesmos. Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, a entregar todo dia, lançar a minha ansiedade, o meu desespero, os meus medos, as minhas limitações aos pés da cruz. Oh, Jesus, a Tua palavra diz que o único que pode nos livrar disso, Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré, através da sua obra redentora da cruz. O Senhor confunde o mundo, Senhor, chamando homens incapacitados e capacitando eles, chamando homens, Senhor, que não têm sabedoria e derramando sabedoria do alto e não terrena sobre a vida deles, Senhor. Pai, o Senhor chama homens e mulheres, Senhor, muitas das vezes que não tinha capacidade para ser chefes do lar, mas o Senhor está capacitando, transformando. Homens que não tinham capacidade, Senhor, de exercer a função, a profissão que exerce, mas o Senhor derramou uma dádiva do céu sobre esses homens. Homens e mulheres, Senhor, que pelos seus próprios pés não estariam aqui, mas o Senhor os atraiu. O Senhor os atraiu. A obra da salvação na vida deles, Senhor, de ponta a ponta, é do Senhor. A capacitação ministerial é do Senhor. A capacitação para uma vida, Senhor, extraordinária, é do Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda filhos e filhas essa noite, Pai, servos e servas, Senhor, a poder continuar sem esse peso nas costas, Deus, que o mundo
tenta colocar sobre nós para querermos ser melhores do que os outros, Pai. Não, a Tua palavra diz para sujeitar-vos uns aos outros, viver a plenitude da unidade, Senhor, com humildade, paciência, sujeitando, Senhor, uns aos outros, não sendo melhor do que os outros, Pai. Ah, Jesus, ajuda, liberta o Seu povo. Se a verdade escraviza, Senhor, que essa verdade revelada aqui aos nossos corações hoje possa nos libertar, Senhor, dessa vida, e possamos viver uma vida extraordinária, mas em Ti, porque quando somos fracos é que somos fortes. Obrigado, Jesus, por esse dia, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Pode aplaudir Jesus só para nós terminar? Glória a Deus.